Olá, gente querida, graça e paz. Hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2020, e nós estamos iniciando esta transmissão online para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Eu não sei se você já fez as contas ou se deu conta de que hoje, dia 16, faz exatos um mês que nós estamos com as nossas atividades na igreja suspensas. E o nosso templo está fechado por conta de toda essa situação que estamos vivendo, de pandemia, de coronavírus, de Covid-19. Então, hoje completa um mês que nossas atividades estão suspensas na igreja. O último trabalho que tivemos foi dia 15 de março, num domingo, onde nós já tínhamos algumas instruções e orientações sobre cuidados para não disseminação e contágio por conta da Covid-19. E certamente você já pensou e já se perguntou até quando? Até quando essa situação vai perdurar? Até quando nós vamos ter que estarmos separados uns dos outros? Até quando nós vamos enfrentar essa situação? E essa pergunta, que hoje ecoa na nossa mente, na nossa vida, ela foi feita pelo salmista Davi, no Salmo de número 13. Queria que você abrisse a sua Bíblia para que nós pudéssemos juntos compartilharmos um pouco. E o salmista, ele começa esse salmo fazendo 5 perguntas. Ele faz 5 indagações. E dessas 5, 4 delas começam com até quando? Até quando? E ele então, ele coloca nessas perguntas aquilo que estava o afligindo, aquilo que estava o entristecendo, aquilo que estava afetando a sua vida. Ele coloca então pedindo um prazo, pedindo uma definição de término daquilo passar. Até quando? Quanto tempo mais? E talvez eu e você hoje estejamos nos perguntamos juntos, até quando a nossa igreja vai permanecer fechada? Até quando as nossas atividades permanecerão suspensas? Até quando nós vamos ter que manter distâncias um dos outros? Até quando? Outras perguntas que são também muito pertinentes à nossa vida. Até quando nós vamos enfrentar e encarar essa pandemia? Até quando nós vamos estar sem trabalho? Até quando nós vamos ter condição financeira de nos mantermos? Até quando nós vamos passarmos por toda essa dificuldade? Até quando? Essa é a pergunta do salmista. E essa é a pergunta hoje que nós nos fazemos. Até quando? O salmista, quando faz essa pergunta, ela não é uma pergunta feita de forma retórica, que ele não precisa de uma resposta. Ele não faz para ele mesmo. Ele não faz para um governante. Ele não faz para uma autoridade religiosa. Ele não faz para o pastor. Ele não faz de forma que não queira entender, ele precisa de uma resposta. Então ele faz essa pergunta para quem pode respondê-lo, para quem pode atendê-lo. Ele diz, até quando, Senhor? Ele dirige o seu questionamento, ele dirige a sua necessidade, ele busca resposta, ele busca alívio, ele busca solução, ele deposita naquele que pode responder aos seus questionamentos. Até quando, Senhor? Hoje, nós podemos, assim como o salmista, perguntar até quando tudo isso vai durar? E certamente, ninguém ainda vai ter a resposta. Mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor é soberano. O Senhor está acima de tudo e de todos e nada foge do controle das suas mãos. A partir do versículo de número 3, o 3 e 4, o salmista então começa a colocar diante do Senhor, após esses questionamentos que ele faz nos versículos
1 e 2, ele começa então uma oração, pedindo ao Senhor: olha para mim, Senhor, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. As perguntas que ele fez, o Senhor pode responder. Ilumina meus olhos, mostre-me o caminho, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Não fica claro a situação que o salmista estava enfrentando, mas era algo grave. E para isso, então, ele perguntava quando acabaria. Até quando? A pergunta que nós fizemos aqui o tempo todo na primeira parte. Então, o salmista coloca diante do Senhor a sua necessidade. Eu quero convidar a você, então, mesmo buscando um prazo, mesmo querendo saber quando isso vai acabar, mas colocar diante do Senhor a sua necessidade, a sua petição, aquilo que tem afligido o seu coração, que tem tirado o seu sono, que tem trazido na sua vida algum tipo de tristeza, algum tipo de angústia. Coloque diante do Senhor. Ele lhe responderá. Depois de colocar tudo isso diante do Senhor, o salmista faz uma declaração linda nos versículos 5 e 6. E apesar de todo o sofrimento, de toda a angústia, de toda a situação, de tudo aquilo que está ao redor, de tudo aquilo que está acontecendo diante do salmista, ele começa o versículo de número 5 da seguinte forma: no tocante a mim. Ou seja, no que diz respeito a mim, naquilo que eu penso, naquilo que eu desejo, naquilo que eu creio, no tocante a mim, independente do que esteja ao meu redor, independente das notícias que cheguem até mim, independente do que as pessoas falem ao meu redor, no tocante a mim, eu confio na tua graça. O salmista que busca um prazo para o fim do seu problema, que busca respostas para suas perguntas, ele diz que, apesar de tudo isso, no tocante à sua vida, ele confia na graça do Senhor. E por isso, ele recomenda ao seu coração, ele recomenda à sua vida, ele recomenda aos seus pensamentos: regozije-se o meu coração na tua salvação. Nós, apesar de todo momento de dificuldade que estamos vivendo, podemos sim confiar no Senhor, confiar na sua graça, alegrar o nosso coração, porque o mais valioso que nós poderíamos ter, o Senhor já nos deu, que é a sua salvação. E aí o salmista termina então este salmo no versículo de número 6. Cantarei ao Senhor. E o cantarei, ele é um verbo que está conjugado no futuro do presente. É uma ação que vai acontecer posteriormente ao discurso do salmista. Tamanha sua fé, ele crê que apesar de todas as dificuldades, ele cantará ao Senhor, porquanto Deus o tem feito a ele muito bem. E o tem feito está no presente. O Senhor tem as suas mãos estendidas sobre cada um de nós. O Senhor tem nos feito muito bem. O Senhor tem estado ao nosso lado. O Senhor tem sustentado a nossa vida. O Senhor tem sustentado as nossas necessidades. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem dirigido as nossas vidas. Por isso, nós podemos cantar ao Senhor, porque Ele nos tem feito muito bem. No tocante a mim e a você, confiemos no Senhor, nos alegremos nele, nos alegremos na sua graça, nos alegremos na sua salvação e cantemos ao Senhor, porque Ele tem nos feito hoje, no meio de toda essa loucura que estamos vivendo, Ele tem nos feito muito bem.
Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem estado ao nosso lado dia após dia e tem se mostrado fiel em todos os momentos da nossa vida. O Senhor tem nos guardado, tem preservado a nossa vida, tem provido as nossas necessidades. Então, embora hoje nós não tenhamos respostas para todas as nossas indagações, nós colocamos tudo isso diante do Senhor, porque cremos que o Senhor, no tempo do Senhor, irá nos responder. Nós cremos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita e nós nos submetemos a ela. Nós cremos na soberania do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é quem dirige a história. Por isso, nós confiamos na tua graça, nos alegramos na tua salvação e queremos cantar ao Senhor louvores, exaltar o teu nome, glorificar ao Senhor, porquanto o Senhor tem nos feito muito bem. Nós oramos com os nossos corações agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê um restante de semana na presença do Senhor. Amém.